Olá, meus amigos e minhas amigas, Processo Civil comigo, professor Ronaldo Olim. Vamos aqui para mais um assunto super importante na sua prova do exame de ordem, que cai bastante. É o segundo tema que mais cai depois de recursos, isso daí analisando historicamente as provas da FGV na OAB. Olha só, nós vamos falar de cumprimento de sentença e processo de execução. Falaremos do cumprimento de sentença. O que você precisa saber do cumprimento de sentença? Que o cumprimento de sentença, ele é uma fase processual. Ele não gera um novo processo. Você terminou o procedimento de conhecimento, o processo de conhecimento, ou melhor dizendo, a fase cognitiva, a fase de conhecimento, para saber se quem tem a razão é o autor ou o réu, para depois ir para o cumprimento de sentença. Professor, não entendi, é mais ou menos aquela história. Você ganhou, mas será que você vai levar? O autor ganhou um processo contra o réu que lhe devia R$1 milhão. Bacana. Será que o réu tem condições de pagar R$1 milhão? Será que o autor, mesmo ganhando, mesmo tendo a razão, vai levar esse dinheiro para casa, vai botar no bolso? Vai depender do cumprimento de sentença, que é a fase seguinte. Perceba aqui que quando nós falamos execução, a execução é um termo genérico. Só aqui, ó, só para eu explicar. Execução, você pode falar de um termo genérico. É o gênero, que se divide em duas espécies. O cumprimento de sentença, que nós trabalharemos nesta aula, e o processo de execução, a execução autônoma, né? O processo de execução propriamente dito. Então, o cumprimento de sentença é um tipo de execução. Só que não gera um novo processo, porque aí eu vou ter a sentença que vai dizer quem ganhou e eu vou fazer com que aquela sentença seja cumprida, seja observada, seja seguida. Aquela determinação judicial, ela tem que ser seguida. Não adianta nada eu ganhar se eu não puder levar. Então é para efetivar na vida real, para fazer valer na vida real aquele processo com o qual você entrou no Poder Judiciário. Não adianta você ter razão ou não, você tem que fazer aquilo valer na vida real. Por isso que nós temos a execução e o cumprimento de sentença e a execução autônoma. Bacana essa introdução? Show de bola? Professor, cumprimento de sentença, se é uma fase seguinte, não gera um novo processo, eu vou executar o quê? Você vai executar a sentença. Mas que tipo de sentença? Não fica um termo muito genérico, porque sentença eu só tenho aí pela questão do juiz, mas eu posso ter as decisões dos tribunais, que são os acórdãos. Enfim, é um termo genérico para você identificar cumprimento de sentença. Na verdade, o cumprimento de sentença você vai executar um título executivo, só que é um título executivo judicial. Título executivo judicial. Título executivo judicial é tudo aquilo que é produzido pelo Poder Judiciário. Um acórdão de um tribunal, a sentença de um juiz, a sentença de um juiz que homologou um acordo. Você tem um acordo, é uma coisa, mas esse acordo homologado pelo Poder Judiciário lhe dá o quê? Um poder muito maior, uma garantia muito maior, porque você não vai rediscutir tudo. Você entra aqui só para fazer valer aquele acordo que foi homologado pelo Poder Judiciário. Olha só, eu não vou rediscutir o que está no acordo. Eu vou apenas fazer o seguinte, ó, o juiz homologou esse acordo, execute esse acordo agora. Você descumpriu? Execute. Cumprimento de sentença. Então, título judicial, título executivo judicial, é tudo que for produzido pelo Poder Judiciário. E você precisa saber quais são os títulos executivos judiciais. Você precisa conhecer o rol do artigo 515. Tudo isso que eu falei aqui, você precisa conhecer. É importantíssimo. Só que, olha o que eu escrevi aqui. Atenção para o inciso 7. Atenção para o inciso 7, porque o inciso 7 é uma possível pegadinha. O que é esse inciso 7? É um título executivo chamado sentença arbitral. Sentença arbitral. Professor, por que o inciso 7 é uma pegadinha? Por que a sentença arbitral é uma pegadinha? Olha o conceito de título executivo judicial. É aquilo que é produzido pelo Poder Judiciário. A arbitragem. A arbitragem faz parte do Poder Judiciário? Não. Árbitro não vai decidir dentro do Poder Judiciário. A arbitragem é um meio de autocomposição fora. Vai ter um árbitro, vai ter um terceiro. Nem autocomposição, né? Perdão. É um terceiro que vai decidir, mas não dentro do Poder Judiciário. Contudo, o CPC de 2015, dando uma efetividade à arbitragem, ou seja, a arbitragem
para ter uma efetividade na vida real, ela disse, ó, aquilo que o árbitro decidir valerá como se sentença fosse. Então é título executivo judicial, sim, mesmo que não seja produzido pelo Poder Judiciário. Cuidado, tá certo? Então essa é a pegadinha que eu lhe chamo a atenção. Olha o que eu já falei aqui, cumprimento de sentença não gera um novo processo. É uma fase seguinte, a fase de conhecimento. Serve para você executar títulos executivos judiciais, inclusive a sentença arbitral. Tudo no artigo 515. Bacana? Beleza, professor. Então tem um processo que começou na primeira vara cível da comarca X. Aí o réu, eu ganhei, o réu recorreu para o Tribunal de Justiça. Aí depois recorreu para o STJ, depois recorreu para o STF. Aí lá no STF eu ganhei. Terminou a fase de conhecimento. Bacana. Onde é que eu vou executar? Eu vou executar no juiz de primeiro grau, vou executar no Tribunal de Justiça, eu vou executar no STJ, eu vou executar no STF, que foi onde o processo terminou. Aí você caiu na pegadinha que eu acabei de falar. Você pensou assim, no STF, onde o processo terminou. Não. Por isso que é importante as regrinhas de competência em relação ao cumprimento de sentença. Artigo 516, onde você irá dar início ao cumprimento de sentença. E aí o artigo 516 ele vai trazer as três situações. O tribunal ele pode ser competente para processar e julgar um cumprimento de sentença? Sim, claro, mas só se for os tribunais apenas naquilo que lhe for de competência originária, somente aquilo que lhe for de competência originária. Deixa eu apagar aqui para não ter confusão. Deixa eu voltar aqui só para eu apagar esse esqueminha para não ter confusão, tá certo? Então, olha só. Tribunal, competência originária. Perfeito. Professor, que é a competência original do tribunal? Pode ser que em alguns processos, de acordo com a lei, com a Constituição, o que for, ele já comece no Tribunal de Justiça, ou ele já comece no STJ, ou ele já comece no STF. É possível? Sim, é possível. Claro que a regra é começar no juiz singular. Mas pode ser que o primeiro grau de jurisdição já seja o tribunal. O processo já começa lá. Então, se o processo começar no Tribunal de Justiça, é lá que ele deve ser executado através do cumprimento de sentença. Tranquilo? Então, falou de tribunal, o tribunal só é competente para analisar o cumprimento de sentença quando se tratar de competência originária. O juízo, isso daqui é que é cobrado. O juízo, que juízo? Qualquer juízo. Estou falando de processo civil, juízo civil. Juízo, que decidiu em primeiro grau de jurisdição. Em primeiro grau de jurisdição. Colocar assim, jurisdição. O juízo que decidiu em primeiro grau de jurisdição. Lembra que eu falei? Você entrou com um processo contra o réu que lhe devia R$10.000. Lá na primeira vara civil da comarca X. Aí o réu perdeu, recorreu para o TJ, recorreu para o STJ, recorreu para o STF, lá no STF finalmente lhe deu um ganho de causa. Você ganhou, você vai levar? Não sei. Você vai começar então o cumprimento de sentença. Aonde? Lá na primeira vara civil da comarca X. Por quê? Porque foi o juiz que decidiu em primeiro grau de jurisdição. Então, quem tomou conhecimento da causa pela primeira vez é quem vai processar e julgar o cumprimento de sentença. Ó, regra. Tribunal, competência originária. Então, foi ele que julgou a causa pela primeira vez. O juízo singular, que decidiu em primeiro grau de jurisdição, porque foi ele que tomou conhecimento da causa pela primeira vez. Essa é a regra. Só que vem o inciso 3 do artigo 516. Juízo civil. Professor, tá. Juízo civil em que? Nas seguintes situações. Olha só. Se tratar de sentença penal condenatória. Sentença penal condenatória. Aí deu um nó. Condenatória. Deu um nó na sua cabeça. Sentença penal condenatória. Peraí, professor. Se a sentença é penal, o que tem a ver com o processo civil? Deu um nó, não estou entendendo. E é isso que a FGV vai atrás, é isso que a FGV cobra, porque ela quer saber se você tem uma base, uma noção. Pode ser que lá no processo criminal o juiz disse que teria que pagar uma indenização por danos morais e materiais.
Ou então que tem que ter aqui a ação, é aquela chamada ação civil ex delito, né? Com base no crime, de reparação de danos, o que for. Pode ser que a sentença penal ela gere efeitos civis. Indenização, reparação de danos. E essa indenização, essa reparação de danos, opa, vai para o juízo civil competente. Professor, quer dizer então que tem situações que um processo criminal pode ter consequências na esfera civil? Com certeza! E aí, para você executar, onde é que você vai fazer com que o réu, aquele meliante que foi condenado, aquele criminoso que foi condenado, possa lhe indenizar? Juízo civil competente. E aí você vai para as regras de competência. Só que você não vai para um procedimento de conhecimento, uma fase de conhecimento, você já vai para o cumprimento de sentença. Você pega aquela sentença penal, entra no juízo civil e diz, ó, ele foi condenado a me ressarcir tanto, tarará, 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 então eu quero que essa sentença seja cumprida. Pronto. No juízo civil competente. O que mais? Olha só, em caso de sentença arbitral. É claro, se a sentença arbitral é título executivo judicial, mesmo não tendo sido produzido por um poder judiciário, eu tenho que saber qual é o juízo civil competente em que eu vou executar essa sentença arbitral. É só você seguir as regras de competência que nós estudamos lá a partir do artigo 46. E também nós teremos um outro caso, que é de sentença... Deixa eu colocar aqui, né? Vou escrever sentença de novo, deixa eu botar aqui as aspas. Sentença estrangeira. Sentença estrangeira. Ah, professor, mas lá no artigo 516, inciso 3, tem também a questão da sentença proferida pelo Tribunal Marítimo. Isso aí foi um erro que ficou porque lá no 515, a sentença do Tribunal Marítimo ela foi vetada. Então, se foi vetada no 515, perdeu sua eficácia no 516. Era para ter sido vetada também. Mas, enfim, não pode vetar palavras, né? Então, deixa isso daí. Então, olha só. Sentença penal condenatória, sentença arbitral e sentença estrangeira. Peraí, professor, sentença estrangeira, sim. Mas ela precisa o quê? Ser homologada pelo STJ. Para ela valer no Brasil, precisa primeiro da homologação pelo STJ. Ah, professor, mas aqui é só execução, é cumprimento de sentença. Então, é o exequatur. E quem é que confere o exequatur? O mesmo STJ. Então, primeiro passo pelo STJ para depois ser cumprida onde? Pelo juízo civil competente. Bacana? Então, cuidado com isso daqui. Cuidado com isso daqui. Principalmente sentença penal condenatória no processo civil. Não vai cair em pegadinha. Não vai cair em pegadinha. Show de bola? Bacana? Perfeito isso daqui? Vamos em frente, vamos em frente. Olha só. Título executivo judicial, artigo 515, cumprimento de sentença eu posso ter. Olha só, olha o que eu vou colocar aqui, segue o fluxo. Eu posso ter o cumprimento provisório ou o cumprimento definitivo de sentença. Um cumprimento provisório ou um cumprimento definitivo de sentença. Qual é a diferença? É que o cumprimento provisório ainda não é definitivo. Oh, professor, que legal. Sim, tem tudo a ver. A única diferença é essa, que o cumprimento provisório não é o definitivo. Enquanto eu vou, por exemplo, olha a situação. Olha a situação. Nós estudamos recurso. Teve uma sentença. Qual é o recurso cabível contra a sentença? Apelação. Em regra, a apelação tem efeito o quê? Suspensivo. Se tem efeito suspensivo, aquela sentença não pode ser cumprida, não pode ter sua eficácia, não pode produzir efeitos. Mas imagine já um recurso ordinário, um recurso especial, um recurso que não seja recebido no efeito suspensivo. Uma decisão interlocutória concedendo, por exemplo, uma tutela antecipada. Não é recebido com efeito suspensivo. Opa, se não é recebido com efeito suspensivo, eu já vou executando ela aqui no primeiro grau de jurisdição. Enquanto o tribunal analisa o meu recurso, eu já vou executando aqui, através do cumprimento provisório de sentença. Por quê? Questão de celeridade processual para ganhar tempo. Porque vai que o tribunal confirma que eu tenho razão, e aí eu já estou dando execução aqui no primeiro grau de jurisdição. Pronto. Já imaginou se eu tivesse que esperar? Não dá. Não dá. Então, essa é a regrinha do cumprimento provisório de sentença. Agora, quando se fala de cumprimento provisório de sentença, que tenha por objeto bens, valores que você queira para si, você tem que prestar uma
caução. Então, falou de cumprimento provisório de sentença, existe aqui a questão da caução, ok? Uma garantia ao juízo que você presta, de forma que caso o réu, ao final do processo, realmente ganhe, você pelo menos tenha como ressarcir. Tranquilo? Beleza? Então, falou de cumprimento provisório de sentença, falou da possibilidade de instituir uma caução para que o exequente, que é o autor da execução, o exequente, tenha para si os bens. E o cumprimento definitivo? O cumprimento definitivo é a questão da definitividade. O que é isso? É a questão de que agora nós temos a sentença sendo cumprida e não é mais questionável, não é mais possível de questioná-la. É só isso, cumprimento provisório e cumprimento definitivo. Bacana, é isso que eu quero que você preste atenção. Agora, se na sua prova cair que caução e cumprimento definitivo, não dá. Não dá, porque se é garantia, eu já tenho a garantia de que o cumprimento é definitivo, eu vou prestar uma garantia para outra parte, por quê? Não faz sentido. Sendo assim, quando se falar em cumprimento provisório ou cumprimento definitivo, você precisa ter muita atenção nisso daqui. Nas diversas espécies de cumprimento de sentença. E aí eu começo lá no artigo 523, a obrigação de pagar quantia certa. A obrigação de pagar quantia certa. Você vai ter assim, no cumprimento de sentença em relação à obrigação de pagar a quantia certa. Beleza. O executado será citado. Mas ele será citado para se defender? Não. Ele será citado para quê? Por que ele será citado? Ó, canetinha vermelha aqui. Para pagar voluntariamente no prazo de 15 dias. Obviamente, 15 dias úteis. No prazo de 15 dias. Falou de obrigação de pagar a quantia certa. No prazo de 15 dias. Obviamente que esse prazo também ele pode se defender. Em vez de pagar, ele pode apresentar a impugnação. Né? É como se fosse a contestação. A gente não fala de contestação da execução, a gente fala de impugnação. Os termos são diferentes. Não se preocupe que a gente vai ter uma aula disso mais à frente. Então, o executado será citado para pagar voluntariamente no prazo de 15 dias. Pronto. É isso que você precisa saber na sua prova do OAB. Esse cumprimento de sentença de pagar a quantia certa, tanto pode ser provisório quanto definitivo. Mas se tratando de definitivo, 15 dias. E se ele não pagar? O que é que acontece se ele não pagar? Se ele não pagar, você pode levar isso daqui a protesto. Lembre-se, é possível realizar o protesto de sentença judicial? Claro! Onde é que está aqui? Artigo 517. Artigo 517. Olha como um artigo vai conversando com o outro. Eu quero que você faça as conexões. Eu não estou aqui para explicar tintim por tintim de cumprimento de sentença. Eu quero que você acerte as questões. Eu quero que você veja a questão contextualizada e diga, opa, professor Ronaldo falou disso daqui, ó, falou de obrigação de pagar a quantia certa, cumprimento provisório tem que ter a caução. Se for definitivo, prazo de 15 dias para pagar, não é para se defender. Se ele não fizer isso, eu posso protestar. Pronto, beleza, perfeito. É isso que você precisa saber. Aí ele vai apresentar os embargos da execução. Falso! Ele vai apresentar impugnação. A gente vai falar disso. Olha como uma coisa vai conectar com a outra. Vem comigo. Obrigação de pagar a quantia certa, ele vai ser citado para pagar em quê? 15 dias. Beleza. Vem aqui. Outra modalidade de cumprimento de sentença. Obrigação de prestar alimentos. A FGV adora isso na prova. É o artigo 528. O executado será citado para pagar voluntariamente. Não é para se defender, é para pagar voluntariamente. Para pagar voluntariamente no prazo de 3 dias. Opa, questão de prova. Prazo de 3 dias. Prestar alimentos ao nome. Qual é a natureza
de uma pessoa alimentícia, das verbas de uma pessoa alimentícia natureza alimentar. Significa isso que aquela verba é necessária para a subsistência do indivíduo que irá recebê-la. É para a manutenção da vida dele, então ele não pode esperar 15 dias úteis. Aqui o CPC, ele agiu corretamente, ao passo que determina que aqui ele será citado para pagar voluntariamente no prazo de 3 dias. É mais célere, é mais rápido. O que a FGV lá na prova do exame de ordem vai fazer? Trocar. Ela vai trocar, o prazo é de 3 dias, o prazo é de 15 dias, quantia certa. Quantia certa. Professor, prestar alimentos é quantia certa, tudo bem. Mas é um negócio ainda mais especial. Qualquer outra coisa de quantia certa que não seja alimentos, 15 dias. Falou de alimentos, como depende da manutenção da vida do exequente, aquele que vai receber, que é o credor, 3 dias. Tranquilo isso. Beleza. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Cai bastante, cai bastante. Outra modalidade, outra espécie de cumprimento de sentença. Obrigação de pagar a quantia certa, só que agora pela Fazenda Pública. Pela Fazenda Pública. Atenção aos artigos 534 e 535. Professor, isso aqui é questão do precatório, do RPV, lá no artigo 100 da Constituição. Mas a gente não está falando de constitucional. Nós estamos falando de processo civil. Beleza, beleza. A Fazenda Pública, ela será intimada pessoalmente. Pessoalmente, aí você lembra. Se for a União, quem é? AGU. Se for o Estado, o Procurador-Geral do Estado, né? Procuradoria-Geral. Se for o município é diferente. Está lá no artigo 75. Tanto pode ser o prefeito quanto a sua Procuradoria. Fazenda Pública. Estado, né? O Distrito Federal. Município e União. União, Estado, Distrito Federal e município. Pronto. Beleza. A Fazenda Pública ela será intimada pessoalmente. Será intimada pessoalmente. É para pagar? Não. Não. Para se manifestar. Para se manifestar no prazo de 30 dias. 30 dias. Professor, mas isso é um absurdo? Não. Como você pega a parte lá do procedimento comum que fala dos atos e prazos processuais que a Fazenda Pública terá a prerrogativa de todas as suas manifestações serem no prazo em dobro, o artigo 535 fala desse prazo, ele está o quê? Correto. Ora, se a regra é 15 dias, qual é o dobro? 30, pronto. Vem comigo, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui. Quantia certa, regra geral, 15 dias. Falou de alimentos, 3 dias. Falou de Fazenda Pública, 30 dias. Só que a Fazenda Pública é para pagar em 30 dias? Não. É para se manifestar no prazo de 30 dias. Se ela for a favor do pagamento, beleza. Mas é para se manifestar no prazo de 30 dias. Cuidado, cuidado para não cair em pegadinha. Tranquilo isso? Nós temos outras modalidades de cumprimento de sentença. A exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer e de entregar coisa certa e de entregar coisa certa. Só quero lembrar o seguinte, além dessas aqui de quantia certa, prestar alimentos e quantia certa pela Fazenda Pública, vem comigo para esse lado, por favor. Nós ainda temos o cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. Que fala de obrigação de fazer ou de não fazer, obrigação de fazer ou não fazer, obra, por exemplo, de não fazer obra, de não construir, e também a obrigação de entregar coisa certa, a obrigação de entregar coisa certa, não é coisa incerta, por favor, não é coisa certa. Bacana isso daí, show de bola, perfeito. Professor, por que o senhor está escrevendo isso? Porque eu quero chamar a atenção aqui, Entregar coisa certa. Se o executado não entregar esta coisa no prazo determinado, olha só, em se tratando de bem imóvel, o juiz irá determinar a busca e apreensão.
busca e apreensão. Perfeito. Agora, em se tratando de bem imóvel, bem imóvel, nós teremos aqui a imissão na posse. Imissão na posse. Cuidado com estes termos. Cuidado com estes termos. A FGV sabe que dependendo do seu estudo na faculdade ou o que for, a execução não é também vista assim. Passando, você já está atordoado com várias disciplinas no final da faculdade, né, do meio da faculdade para o final. Então você precisa ficar sabendo disso. Cumprimento de sentença, título executivo judicial, não gera um novo processo, é fase seguinte. Nós teremos a competência no artigo 516. E aí nós temos o cumprimento provisório que pode gerar caução ou o cumprimento definitivo. Se for de quantia certa, será intimado para pagar em 15 dias. Caso contrário, você protesta. Se for de alimentos, 3 dias. Se for pela fazenda pública, é para ela pagar, não para se manifestar no prazo de 30 dias. Além disso, fazer e não fazer, entregar a coisa certa. Mas se essa coisa certa for bem imóvel, busca e apreensão. Se for bem imóvel, imissão na posse. Pronto. Você matou. Matou qualquer questão aí que a FGV coloque na sua prova. Pronto. Sobre cumprimento de sentença. O processo de execução vai gerar um novo processo. E você vai encontrar lá a partir do artigo 771 do CPC em diante. Então, o processo de execução gera um novo processo. Agora, o processo de execução tem que ser com base em título executivo. Um título executivo, só que um título executivo extrajudicial. Título executivo extrajudicial. Título executivo judicial vai lá para o artigo 515. Título executivo extrajudicial vem aqui para o artigo 784. Você precisa conhecer o 784. Da mesma forma que eu falei que você precisa conhecer o 515, você precisa conhecer o 784. Eu ainda vou te dar uma dica. Atenção ao inciso 3, é o mais cobrado. Falou de instrumento particular, além de estar assinado pelo devedor, tem que estar assinado por duas testemunhas. Se for escritura pública, basta estar assinado pelo devedor, pronto. Mas se for documento particular, tem que ter duas testemunhas. Cuidado com isso, tá certo? Então, eu vou fazer só um resuminho aqui, ó. Vou pegar aqui, vou só fazer aqui um resuminho. Olha só. Deixa eu vir para cá. Nós vamos falar de execução. Deixa eu só lhe fazer um resuminho, porque esse resuminho lhe ajuda bastante. Falou de execução. Nós vamos ter o cumprimento de sentença, que é com base no título executivo judicial. Bacana. Qual é o meio de defesa? É a impugnação. Só que este título executivo judicial, antes de ser cumprido, ele pode passar por uma fase. Para ter cumprimento de sentença, ele pode passar antes pela fase de liquidação de sentença. Nós podemos ter uma sentença ilíquida que diz que o réu tem que pagar ao autor, só não disse quanto. E aí nós temos a liquidação de sentença. Bacana. Já no processo de execução propriamente dito, vou colocar aqui, ó, processo de execução, nós temos um título executivo extrajudicial. E qual é a defesa do executado? São os embargos à execução. Detalhe, no cumprimento de sentença, para eu executar o título executivo judicial, pode ser que eu precise de uma fase anterior, que é a liquidação de sentença. No processo de execução, não existe liquidação de título executivo extrajudicial, porque o título executivo extrajudicial tem que ser líquido. Professor, se o meu título executivo extrajudicial não for líquido, então você vai para o procedimento comum, amigão. Você vai entrar no procedimento comum para obter o título executivo judicial. Acabou. Tá certo? Acabou. E digo mais, mesmo que você tenha um título executivo extrajudicial líquido, em vez de você entrar com processo de execução, você pode entrar com processo de conhecimento para, ao final, obter um título executivo judicial. Nada impede.
Professor, mas eu já tenho o título executivo extrajudicial, quero entrar logo de cara com o processo de execução. Tudo bem. Mas nada lhe impede de você discutir o mérito no processo de conhecimento. Acabou. Cuidado, vou repetir. Cumprimento de sentença, título executivo judicial, a defesa é a impugnação. O título executivo judicial, ele pode não ser líquido, pode lá não ter o valor certo que o réu deve pagar. Então ele passa por uma liquidação. Pode ser que sim, pode ser que não. Já no processo de execução autônomo, eu tenho um título executivo extrajudicial que deve ser sempre líquido e cuja defesa são os embargos à execução. Esse esqueminha já ajuda bastante. Já faz você eliminar vários itens errados numa prova do exame de ordem. Bacana? Não vai cair em pegadinha, não vai cair em pegadinha. Então tá aqui. O processo de execução é com base no título executivo extrajudicial, os quais estão descritos no artigo 784, chama atenção para o inciso 3, que fala de instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Sentença arbitral não é produzida pelo Poder Judiciário, mas nós já falamos, é considerada para fins de cumprimento de sentença como título executivo judicial, está lá no 515. Então, cuidado com essas pegadinhas, cuidado com essas pegadinhas. Professor, quais são os princípios que regem o processo de execução? Calma, que isso daqui pode cair, viu? Princípios, você vai encontrar vários, mas o que é que a FGV cobra? Cartularidade. Você só pode adentrar com o processo de execução se você tiver o quê? Um título executivo. Como é que você vai executar alguém se você não tem um título executivo? Se você não tem aquela carta, aquele documento que lhe garante entrar com o processo de execução? Miguel, então isso não é processo de execução. Você vai para onde? Você vai para o procedimento comum. Você vai entrar lá na fase cognitiva, lá no início com a petição inicial e não aqui. Então, cuidado com isso daí. Efetividade. O processo de execução ele serve para satisfazer o direito do credor, ou seja, para que o réu cumpra a obrigação. Isso é efetividade. O processo de execução tem essa mentalidade. Só que atenção para que também tem um princípio do menor sacrifício possível, ou então da execução menos gravosa. Menor sacrifício possível, execução menos gravosa, exatamente. Menor sacrifício possível, execução menos gravosa, é para o executado. É para o executado. Isso, inclusive, está previsto lá no artigo 805. Olha só, o processo de execução contra o executado não pode ser utilizado como instrumento de vingança, de coação, de intimidação. Se ele está lhe devendo 10 mil reais, você pode dizer, olha, eu quero os 10 mil reais naquele carro que ele tem lá. Só que ele diz, não, seu juiz, aquele carro tem um valor afetivo, para mim é inestimável, eu tenho 10 mil reais na conta. Para mim, que sou o executado, que sou o réu na execução, é muito melhor pagar em dinheiro, está aqui os 10 mil reais. Quem decide é o executado. A forma menos gravosa foi o dinheiro, os 10 mil reais, e não aquele carro de valor inestimável por ser afetivo ao executado. Cuidado, tá certo? Não pode ser utilizado como instrumento de vingança. Só nisso daqui eu já dei tanta informação importante, digo sempre, resolva questões anteriores da prova da OAB, você vai ver o que eu estou falando. Tudo que tem aqui é voltado para a sua aprovação. Vamos em frente. Então, conceituamos o título de execução, fazendo, vem aqui comigo no esqueminha, fazendo a diferença entre cumprimento de sentença e processo de execução. Não se preocupe, porque nós teremos um momento para falar só da defesa, tá certo? Não se preocupe. Mas agora eu quero falar da legitimidade. Legitimidade ativa, legitimidade passiva. Quem pode ser o exequente e quem pode ser o executado? Claro. Se você pegar o artigo 778, ele vai falar de execução forçada. Claro, o processo de execução é uma execução forçada. Por quê? Porque a pessoa se negou a pagar voluntariamente. Se negou a pagar voluntariamente ou se omitiu, você vai atrás dela. Por isso que é execução forçada. E o artigo 778, ele fala o seguinte, quem pode ser exequente? Legitimidade ativa aqui, nós estamos falando de exequente. E aí, a regrinha é o credor. O credor que consta no título. Você tem que pagar 10 mil reais ao Ronaldo. O Ronaldo é o credor que sou eu, posso ser o exequente. Iniciar um processo de execução com base no título executivo extrajudicial.
Só que o parágrafo 1º do artigo 778 amplia esse rol. Ele vai falar o seguinte, ó, além do credor, no parágrafo 1º, ele vai falar também do Ministério Público nos casos previstos em lei. O que mais ele fala? Ele vai falar do espólio, herdeiros e sucessores, espólio, herdeiros e sucessores, só que nesse caso aqui o exequente, que era o credor, faleceu, então eles vão dar sucessão, ok? A substituição. Vamos lá. O que mais nós temos aqui? O cessionário do crédito e o subrogado. O cessionário é aquele que cedeu, né, de um para outro, ou seja, tem mais de um credor. E o subrogado, eu paguei no lugar do fulano. Pronto, então você se tornou um novo credor. Você é muito amigo da pessoa que está me devendo 10 mil reais. Você foi lá e pagou. Pronto, beleza. Então você se subrogou, você se substituiu nos direitos que eu tinha. Então você é o novo credor, então você vai atrás dele. Se você pagou por compaixão, o problema é seu. Pagou, você é o subrogado. Bacana? Então aqui nós temos a legitimidade ativa. Quem pode ser o exequente? Cuidado! Não é apenas o credor, que é que eles gostam muito de cobrar. Hipóteses de subrogado. O subrogado, subrogação, substituição. Se você pagou a dívida de alguém, você é um novo credor. O credor ficou satisfeito. Não tinha nada a ver, beleza. Mas agora você é um novo credor. Você tem o direito de exigir cumprimento daquela obrigação. Bacana? Vamos lá. Ilegitimidade passiva. Está logo no artigo seguinte, no 779. Obviamente que aqui nós iremos falar de executado. Nós iremos falar de executado. Deixa eu trocar essa canetinha azul. Nós falaremos de executado, que é o réu, né? Só que nós temos os termos técnicos próprios. Quem é que pode ser? O devedor. Se o credor ele pode ser o exequente, desde que ele conste no título, o devedor também que conste no título é o executado. O que mais nós temos aqui no artigo 779? Nós podemos ter também o espólio, os herdeiros e os sucessores. Os herdeiros e os sucessores. Só que aqui, muita atenção. Se eu estou falando de uma pessoa que devia um dinheiro e faleceu, o espólio, os herdeiros e os sucessores irão substituí-la no polo passivo de uma execução. Mas vamos imaginar que a pessoa que faleceu, o de cujos, devia 100 mil reais, só que ele só deixou de herança 50 mil. É justo os herdeiros pagarem mais 50 mil, tirarem do próprio bolso, se eles não deram causa à obrigação? Claro que não. Então, olha só, quando se tratar de espólio, herdeiros e sucessores, até o limite do valor da herança. Até o limite do valor da herança transferida, do patrimônio transferido. Se a pessoa que faleceu devia 100 mil e só deixou 50 mil, os herdeiros não vão ver a cor desse dinheiro. Mas aí o exequente, que é o credor, vai ficar no prejuízo de 50 mil reais? Vai ficar no prejuízo de 50 mil reais. Porque não é justo você pagar a dívida de que você não deu causa, não é não? Pois é. Vida que segue. O que mais nós temos aqui? Vamos aqui. O novo devedor, que assumiu a obrigação. Novo devedor. Pode ser que alguém tenha assumido uma obrigação. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Da mesma forma que nós temos um novo credor, o subrogado. O que mais nós temos aqui? Nós também temos o fiador. Vou colocar aqui, ó. Fiador. Fiador. É um ato de amor, né? Ouvir um eu te amo é muito bom, mas dizer eu serei seu fiador é muito melhor. É muito melhor. Claro que se o fiador for executado, ele pode utilizar de que modalidade de intervenção de terceiros? Chamamento ao processo. Falou de fiança? Chama ao processo o afiançado. Bacana? Então, devedor, espólio, herdeiros, o novo devedor, o fiador. O que mais nós temos aqui? O responsável pelo bem e o responsável tributário. Vou colocar aqui, ó. O responsável titular do bem,
titular do bem e o responsável tributário. E aqui você vai ver mais execução fiscal, responsável tributário. Tá certo? Por exemplo, o menor. Quem é o responsável tributário pagar imposto por um menor? Os seus responsáveis legais, os seus pais são responsáveis legais. Por quê? Porque lá no Código Tributário Nacional diz que o responsável tributário de pagar a obrigação tributária de um menor é dos seus pais ou responsáveis legais. Pronto. Mas não vou entrar nessa área do processo tributário, não. Legitimidade ativa ou legitimidade passiva. Você precisa conhecer o que é subrogado, a característica da legitimidade passiva dos herdeiros, sucessores do espólio, até o limite do valor da herança, o fiador que pode ser utilizado do chamamento ao processo para trazer o afiançado, o responsável titular do bem, o responsável tributário. Não é tão cobrado assim não, mas a gente coloca aqui também. Bacana, show de bola. Olha como nós estamos construindo o nosso conhecimento a respeito de processo de execução. Cumulação de execuções. É possível, sim, ainda que seja fundada em títulos executivos distintos. Eu tenho 3 títulos executivos extrajudiciais contra o mesmo executado, o mesmo devedor. Tudo bem, então você é show de bola. Você é um cara muito paciente, mas olha só. Para haver cumulação de execuções, você tem que prestar atenção nos requisitos do artigo 780. Quais são os requisitos? Tem que ser o mesmo devedor. Tem que ser o mesmo devedor. É claro, sem nenhum problema. Também deve ser o mesmo juízo competente. Nós vamos falar disso daqui logo a seguir. Mesmo juízo competente. Tranquilo. E tem que utilizar o mesmo procedimento. Professor, é semelhante à acumulação de ações lá do procedimento comum? É. Só que a acumulação de execuções tem que ser o mesmo devedor. Não tem sentido você acumular execuções de devedores distintos. Vai ficar confuso o processo. Então, mesmo devedor, mesmo juiz competente e o mesmo procedimento. Deixa eu trocar de novo. Substituição da canetinha azul. Pronto. Fica atento a isso daqui. Isso daqui é uma questão fácil, você não pode errar. Mesmo devedor, mesmo juiz competente, mesmo procedimento, acumula as ações. É o chamado processo executivo sincrético. Muito mais fácil. Para que dar origem a vários processos? Não, só um. Agora a gente chegou aqui, ó. Tem que ser o mesmo juízo competente. Professor, como é que eu vou saber as regrinhas de competência? Muita atenção ao que eu vou falar agora. Você precisa estar craque às regrinhas de competência. Da mesma forma que você tem que saber as regrinhas de competência lá do procedimento comum ordinário, você precisa saber aqui as regrinhas de competência no processo de execução. Regrinha. Onde é que você vai ajuizar a execução? No domicílio do executado. Ou então, no foro de eleição constante do título. O foro de eleição, ó, deve constar no título. Constante do título. Constante do título. Então, título executivo extrajudicial, um documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas, deve colocar lá. O foro de eleição, para qualquer dúvida em relação a este contrato, será o foro da comarca X. Pronto. Mas deve constar do título. Domicílio do executado, foro de eleição, ou então o foro de situação dos bens. Não tem nenhum problema. Principalmente se for bem imóvel, né? Fica até mais fácil. Tranquilo isso? Beleza? Mais ou menos, professor. Por quê? Porque vem aqui as outras opções. Se o domicílio do executado, e aqui, ó, grifa de vermelho. Domicílio do executado. Vem comigo. Se o executado tiver mais de um domicílio, ele tem 2, 3, 4 domicílios. Qualquer um deles. Aí você escolhe qual é o melhor. Qualquer um deles. Show de bola, sem nenhum problema. Professor, se o domicílio dele for desconhecido ou incerto, você vai para onde? No último domicílio dele, ou então para o domicílio do exequente. Claro que nada impede de você ir para a situação dos bens. Mas vai para onde? Vai para o seu domicílio do exequente. Acabou. Não tem nenhum problema. Professor, se for mais de um executado com domicílios distintos, qualquer um deles. Bacana isso. Show de bola. Perfeito. Então, olha só. Domicílio do executado.
Se ele tiver mais de um domicílio, qualquer um desses domicílios. Se o domicílio for incerto ou desconhecido, no último domicílio conhecido, ou então no domicílio do exequente. Se for mais de um executado com domicílios distintos, qualquer um deles também. Foro de eleição, que deve constar no título, ou foro de situação dos bens. Acabou. O que é que você vai inventar aqui? O que é que você vai inventar? Nada. Ah, professor, é parecido lá com as regrinhas de competência do procedimento comum ordinário, principalmente lá no artigo 46. Perfeito. Perfeito. Show de bola. Show de bola. Estamos construindo aqui a nossa base para entender processo de execução. Agora, requisitos. Requisitos. Quais são os requisitos? Quais são os requisitos de um processo de execução? Na verdade, vem comigo. Esses requisitos não são só do processo de execução. Se eu tenho um processo de execução, que é um título executivo extrajudicial, e nós falamos que não cabe liquidação do título executivo extrajudicial, porque ele já tem que ser líquido, e precisa demonstrar pelo princípio da cartularidade, quando eu falo de requisitos, eu estou falando dos requisitos do título executivo. Requisitos, o título executivo, ó, vou colocar aqui. O título executivo extrajudicial deve ser certo, líquido e exigível. Certo, líquido e exigível. Tem que demonstrar que é certo. Ó, tem uma coisa para entregar, é isso daqui. Essa coisa é no valor de tantos, porque se ele não puder me entregar a coisa, eu quero o valor referente a ela. E tem que ser exigível. Olha, o prazo era até o dia 10 e hoje já é dia 11, venceu. Pronto, é isso. Certo, líquido e exigível. Detalhe para isso aqui, o título líquido. Título líquido. Não cabe liquidação de título extrajudicial. Porque o título extrajudicial já deve ser líquido, professor. Mas no documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, não estava falando a liquidez daquele título. Então nós vamos para um procedimento comum. Você vai entrar lá, competição inicial. E aí você, em vez de ter um título executivo extrajudicial, você vai ter um título executivo judicial. O título deve ser certo, líquido e exigível. Bacana? Pode haver desistência do processo de execução? Pode, está lá no artigo 775. Sem nenhum problema, pode. Pode. Agora o detalhe. O artigo 775, ele fala da execução como um todo. Tanto do cumprimento de sentença, quanto do processo autônomo de execução. Pode desistir? Pode. Olha só o detalhe. Se não tiver ocorrido impugnação, nem embargos à execução, desistiu, acabou. Pronto, beleza. Agora, houve embargos, houve impugnação, olha só. Impugnação, vou colocar até aqui, ó. Impugnação e embargos à execução. Impugnação e embargos à execução. Então, perceba que o artigo 775, ele fala tanto do cumprimento de sentença quanto do processo autônomo de conhecimento. Se esta impugnação e estes embargos à execução forem meramente processuais, sobre questões meramente processuais, eles serão extintos. E o exequente que desistiu da execução tem que pagar as custas e os honorários advocatícios. Se já ocorreu a impugnação e a apresentação, a oposição dos embargos à execução, mas se eles forem sobre questões meramente processuais, a execução como um todo será extinta. Beleza. E aí o exequente pagará as custas e os honorários advocatícios. Agora, se a impugnação e os embargos à execução não forem sobre questões meramente processuais, se não for sobre questões meramente processuais, falar sobre o mérito da execução, aí não. Aí eu precisarei da concordância do executado. Concordância do
executado. Seja no cumprimento de sentença ou seja no processo autônomo de execução. Repetindo, pode haver desistência da execução? Pode. Se ainda não houve apresentação de impugnação ou de embargos da execução, tanto faz, pronto, vai ser extinto. Se já houve apresentação de impugnação ou embargos e eles forem meramente processuais, eles serão extintos automaticamente, não precisa o executado concordar. Agora, o exequente vai pagar as custas e os honorários advocatícios do executado. Se a impugnação e os embargos forem sobre o mérito da execução, aí não, aí eu preciso da concordância do executado, para saber se ele aceita ou não a desistência, porque a desistência da execução levará à sua extinção, ao seu arquivamento. Bacana? Isso daqui foi só o início de processo de execução, dando início a um assunto muito, mas muito importante, porque é muito cobrado na sua prova de primeira fase do exame de ordem. A questão da responsabilidade patrimonial, mais propriamente, fraude à execução. Tem muita questão que já foi cobrada sobre esse assunto. Aqui eu vou já falar das consequências da fraude à execução, mas como a prova da OAB, ela traz uma situação contextualizada, ela traz uma hipótese em que você deve pensar com o advogado, você tem que identificar se aquela situação é ou não fraude à execução. E estas hipóteses estão presentes, estão descritas no artigo 792 do CPC. Então, o artigo 792 é essencial na sua preparação. Tem muita questão cobrando sobre isso, então a gente não pode ficar de bobeira. Vamos lá. Quais são as hipóteses? Aqui eu fiz um resuminho com as palavras-chave. Por exemplo, quando sobre um bem, para ter a fraude à execução. Para ter fraude à execução, eu preciso ter a alienação, eu vendi o bem, eu dei o bem, o que for, ou oneração de bem. Alienação ou oneração de bem. Então, se eu estou falando sobre fraude à execução, sobre responsabilidade patrimonial, a primeira coisa que você deve saber, lá no artigo 789, quais são os bens do devedor que serão utilizados para que ele responda na execução, que poderão ser utilizados para satisfazer o crédito numa execução. Artigo 789 diz lá os bens presentes e futuros. Muito bem. Só que o artigo 790 amplia esse rol. Quais são os outros bens em que nós teremos aí, sobre os quais recairá a responsabilidade patrimonial? Aí vem a questão de personalidade jurídica, vem a questão de bem de cônjuge, por aí vai, tá certo? Só que estes bens que poderiam ser utilizados para satisfazer o crédito numa execução, eles poderão ser vendidos, alienados, de forma a fraudar a execução, para ele chegar e dizer, ó, senhor juiz, eu queria pagar, mas eu não tenho como pagar. Mas você não tem como pagar porque você estava agindo antes pelas costas para evitar que quando chegasse ao fim, porque você sabe que está errado, você ficar de mãos abanando e o seu credor, que é o exequente, ficar no prejuízo. Então, para evitar essas situações que são de injustiça, o artigo 792 falou de alienação, oneração de bem, sobre o qual penda ação de direito real ou ação com pedido rei persecutório. Professor, o que é ação rei persecutória? Rei de coisa, perseguir a coisa. Sobre aquele bem eu estou pedindo para que ela volte para mim. Isso é pedido rei persecutório, em termos simples, ok? Então, se falou de bem sobre o qual esteja a pendência de uma ação fundada em direito real ou em pedido rei persecutório, aquela alienação é considerado o quê? Fraude à execução. Só que um detalhe, isso daqui precisa estar averbado no registro público do bem, ok? Precisa fazer uma averbação sobre isso. Mesma coisa, segunda hipótese, no bem que foi alienado ou onerado, sobre o qual existe a pendência de processo de execução. Ora, estou aqui num processo autônomo de execução e já tem ali aquele bem que pode ser utilizado para a satisfação do crédito, a pessoa vai e vende? Não pode. Não pode. E se ele não tiver como pagar lá na frente? Então isso aqui é considerado fraude à execução. Bem como hipoteca judiciária. O que é hipoteca judiciária? Você ganhou lá na fase de conhecimento ou no processo de conhecimento. E agora você está aqui no processo de execução, numa fraude de execução. Lembrando que isso aqui também serve para cumprimento de sentença, tá? Aí lá no processo autônomo de execução, no cumprimento de sentença, você disse, ó, existe aqui uma sentença judicial
e eu vou levar a protesto a registro público de forma a dizer que o meu executado, o meu devedor, me deve. Pronto, isso é hipoteca judiciária, com base numa sentença judicial. Ou então, sobre aquele bem, existe algum ato de constituição judicial que o impeça de vender e ele vendeu. Uma penhora, um arresto, um sequestro. Então, cuidado com isso daí. Professor, qual é a diferença de arresto para sequestro? Arresto, eu vou arrestar. Eu não estou vendo quais são os bens. Tudo que for possível, eu farei o arresto. A Constituição Judicial, o sequestro não. O sequestro é específico, eu quero aquele bem, ok? Então vamos lá. Quarta hipótese, redução à insolvência. Se essa alienação de bens, se essa oneração de bens puder reduzir o executado à insolvência, será considerado fraude de execução. Olha, ele está se desfazendo dos bens, justamente para quando chegar no final do processo de execução e dizer, olha, até queria pagar, mas não tenho. Claro, você colocou seus bens no nome de outras pessoas, vendeu, simulou, o que foi. Isso é fraude de execução. Não pode, não pode. E aí vem o último inciso, o inciso 5 que fala nos demais casos previstos em lei. Então esse rol é um rol exemplificativo, mas eu quero que você lembre isso aqui, olha a palavra-chave. No bem, existe ação de direito real, existe a pendência de ação de direito real, ou ação com pedido rei persecutório. Precisa averbar isso aqui. Ah, tem pendência de processo de execução, tem hipoteca judiciária, o ato de constituição judicial, tem que averbar isso daqui, tem que averbar, tem que deixar no registro público de forma que tenha um conhecimento por parte de todos, até porque a pessoa que vai comprar sabe que aquele bem pode sofrer evicção, ela pode sofrer evicção. Ela pode perder aquele bem futuramente. Então, por isso que deve ser averbado em registro público. Cuidado com isso daqui. E, obviamente, redução à insolvência para que ele não tenha meios de pagar o crédito lá na frente. Então, além de conhecer as hipóteses, você precisa saber a consequência. Professor, qual é a consequência? Vou colocar aqui, ó. Qual é a consequência? Trazer para cá, ó. Qual é a consequência da fraude à execução? Qual é a consequência? A fraude à execução é considerada ato atentatório à dignidade da justiça. Não é considerada má-fé, cuidado. A dignidade da justiça. E nós teremos aqui uma multa cujo valor não seja superior a 20% do valor da causa, ou seja, até 20% do valor da causa. Até 20%. E para quem vai essa multa? Em prol do exequente. Em prol do exequente. E tudo de vermelho por quê? Porque isso aqui cai bastante. Cai bastante. Porque se você pensar com a cabeça do procedimento comum, do processo comum, do procedimento ordinário, olha só. Se você pensar lá, eu estou lá nas despesas processuais e nas responsabilidades, a partir do artigo 79 do CPC em diante. Ato atentatório à dignidade da justiça. Quem é que está sofrendo? A justiça. Então vai ter uma multa e a multa vai ser em favor da Fazenda Pública. Lá no procedimento comum ordinário. Lá no procedimento comum. Aqui eu estou falando de execução. Continua sendo ato atentatório à dignidade da justiça, mas quem é o principal prejudicado aqui na fraude de execução é o credor. Por isso que a multa vai reverter em favor dele, em prol do exequente. Não é da Fazenda Pública. E a multa é de até 20%. Cuidado com isso, isso cai muito, muito. Então, olha só, já começamos aqui com um assunto importantíssimo que despenca na prova da OAB. Responsabilidade patrimonial. Artigo 789, os bens presentes e futuros respondem pela execução. Artigo 790, eu tenho uma ampliação, quais são os outros bens que podem ser utilizados para satisfazer o crédito. E aí eu tenho as hipóteses de fraude de execução. As palavras-chave estão aqui. Bem alienado ou onerado sobre o qual penda ação de direito real, ação com pedido rei persecutório, pendência de processo de execução, hipoteca judiciária ou ato de constituição judicial, tudo isso deve ser averbado no registro público, ou então que reduza o executado à insolvência. Ato atentatório à dignidade da justiça. Quem é que está sofrendo? O exequente. Então o juiz vai designar uma multa de até 20% em prol do exequente. Não é em prol da Fazenda Pública, não é em prol da União, nem do Estado, nada disso.
do exequente. Cuidado, lá no procedimento comum, lá na fase de conhecimento, é em favor da fazenda pública, do poder público. Aqui é em favor do exequente. Cuidado, isso cai bastante. Tranquilo? Beleza? Então, atenção ao artigo 792. Professor, onde é que está dizendo aqui a multa de até 20%? Eu vou anotar aqui porque você precisa saber. Artigo 774. O 774, ele diz logo no seu inciso 1 que a fraude de execução é considerada ato atentatório à dignidade da justiça. Mas as consequências disso estão lá no parágrafo único. Estão lá no parágrafo único. Então, o parágrafo único do artigo 774 me permite afirmar que a multa vai reverter em favor do exequente. Cuidado com isso. Cuidado muito com isso. Bacana? Show de bola? E agora nós vamos falar das espécies de execução. Porque isso aqui também é cobrado, é claro, a gente não está falando nada à toa. Obviamente que numa petição inicial de um processo de execução, você já deve demonstrar o título executivo extrajudicial, deve demonstrar que ele é certo, líquido e exigível, que é o que nós falamos na aula anterior, certo, líquido e exigível, e você já deve chegar com o montante discriminado, se nós estivermos falando de valores. Já deve chegar com montante discriminado para que o juiz saiba o que é que ele deve fazer. Isso é a liquidez do título executivo extrajudicial. Ok? Então eu tenho que saber o valor, quanto é que isso vai reverter patrimonialmente para o exequente. Bacana? E aí nós entramos em algumas peculiaridades das diversas espécies de execução. E a primeira que eu quero falar é a execução para entrega de coisa. Coisa o que, professor? Não sei. Pode ser a coisa certa ou pode ser coisa incerta. Coisa certa ou coisa incerta, ok? Olha só, coisa certa você já sabe o que é. Coisa incerta é aquela que pode ser determinável pelo gênero e pela quantidade. Então, coisa incerta é aquela que depende do gênero e quantidade. Gênero e quantidade. Olha que interessante. Na obrigação para entrega de coisa certa, o juiz, ele vai citar o executado para que faça essa entrega no prazo de 15 dias. Prazo de 15 dias. E caso a pessoa não faça, ele estipula uma multa diária, as astrentes, né? As chamadas astrentes, as multas por descumprimento judicial, do provimento judicial. Então, ó, para entrega de coisa certa, prazo 15 dias, pode estipular multa? Pode. Tranquilo, sem nenhum problema. E a questão da entrega de coisa incerta, ele também pode estipular uma multa, sem nenhum problema, um prazo também de 15 dias. Colocar a mesma coisa, ó, prazo de 15 dias e multa. Então, olha só, entrega de coisa certa, prazo de 15 dias e multa, entrega de coisa incerta, prazo de 15 dias e multa, só que tem um detalhe. Entrega de coisa incerta. Se ficar a escolha do devedor, se ficar a escolha do devedor, ele deve logo indicar, ele deve logo entregar de acordo com o gênero e a quantidade. Se a escolha couber ao credor, escolha do credor, ele deve indicar isso logo aonde? Na petição inicial. Então, cuidado. Se a coisa é incerta e a escolha cabe ao credor, que é o exequente, ele chega lá na petição inicial e diz, ó, a coisa era incerta pelo gênero e pela quantidade, mas eu quero isso e assim, pronto. Aí a escolha do devedor. A escolha do devedor é o seguinte, ó, é incerto pelo gênero e pela quantidade, então eu estou entregando isso daqui, pronto. Prazo de 15 dias e multa, acabou. Prazo de 15 dias e multa, não tem por onde. Tranquilo? O professor já entrou naquela história do prazo. Exato, já entrou naquela história do prazo. E as astrentes, professor, nunca entendi o que são as astrentes.
É a multa por descumprimento de provimento jurisdicional. Se você não cumprir, por exemplo, ó, você tem 15 dias. Se você não entregar, você irá pagar uma multa de R$ 500 por dia por descumprimento da decisão judicial. Pronto. Acabou. Vamos em frente. Deixa eu apagar o esqueminha que eu tinha colocado aqui embaixo, né? Para não ficar um negócio desorganizado. Nós já falamos de fraude de execução, estamos aqui na espécie de execução. Então, entrega de coisa certa, prazo de 15 dias e multa. Entrega de coisa incerta, prazo de 15 dias e multa. Agora, coisa incerta, escolha do devedor, ele entrega logo na hora da sua manifestação. Escolha do credor, ele indica o que quer na petição inicial. Obrigação de fazer e de não fazer. Olha que interessante, a obrigação de fazer e de não fazer. Qual é o prazo? Qual é o prazo? Qual é o prazo? CPC não vai dar. O prazo será aquele determinado pelo juiz. O juiz é quem vai determinar. O juiz é quem vai determinar. Se é uma obrigação de fazer, o juiz determina, ó, você tem 5 dias, você tem 10 dias, você tem 15 dias. Caso contrário, multa. A obrigação de não fazer, então não faça. Então não faça. Caso contrário, multa. Aqui não tem segredo. Não vai lhe cobrar as especificidades da obrigação de fazer ou de não fazer. O que ele pode lhe cobrar aqui, coisa certa, coisa incerta, o prazo e a escolha na coisa incerta. Aqui, a única pegadinha é o que está em vermelho, a única pegadinha. Ah, processo de execução para a obrigação de fazer, prazo de 15 dias. Falso. O prazo é determinado pelo juiz. A obrigação de não fazer. Falso, não é 15 dias, é a obrigação, o prazo é determinado pelo juiz. Tranquilo? Bacana. Então, cuidado. Isso aqui é simples, não tem onde errar. Só atenção ao prazo de 15 dias e ao prazo determinado pelo juiz. A coisa começa a ficar mais emocionante, mais empolgante nas outras espécies de execução. Vem comigo. Execução contra a fazenda pública. Mas se você prestou atenção, lá na primeira aula que nós falamos do cumprimento de sentença em relação à fazenda pública ou em relação a alimentos, é a mesma lógica. Execução contra a fazenda pública. A gente vai dar um salto aqui, vai para o artigo 910. Um artigo só. Processo de execução contra a fazenda pública. Beleza. Ela será citada no prazo de 30 dias para apresentar embargos à execução. Para apresentar embargos à execução. Embargos à execução. Lembre-se que nós estamos falando do processo de execução e a defesa são os embargos. Qual é o prazo? Prazo de 30 dias. Mas é a mesma coisa lá no cumprimento de sentença. A fazenda pública no cumprimento de sentença, na execução de título executivo judicial, será citada para oferecer impugnação no mesmo prazo de 30 dias, porque ela tem prazo em dobro. Não é para pagar, é para se manifestar. Cuidado com a pegadinha. Ah, professor, então a lógica vai ser a mesma na ação de alimentos? Vai. Aonde? Lá no artigo seguinte, no artigo 911. A outra parte será citado, olha só, prazo de 3 dias para pagar. 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 Lá no cumprimento de sentença, regra geral, 15 dias para pagar voluntariamente. Artigo 523. Falamos disso no primeiro bloco desse tema. Em se tratando de fazenda pública, a manifestação é em dobro, 30 dias. Ué, é o mesmo aqui do processo de execução. Só que não é para pagar, é para oferecer impugnação. Aqui, não é para pagar, é para oferecer embargos à execução. Alimentos, lá no título executivo extrajudicial 528, será citado para pagar no prazo de 3 dias. Será citado para pagar no prazo de 3 dias. Mesma coisa aqui no 911, ele será citado no prazo de 3 dias para pagar. Claro que na vida real, as pessoas primeiro entram com o processo
uma pessoa inicial entrando na fase de conhecimento para saber se a pessoa deve ou não pagar, se tem a obrigação ou não de pagar a prestação alimentícia. E aí, normalmente o juiz, por exemplo, concede ao pai, se for contestada a lei, se ficar confirmada a paternalidade, né? Se é que ele é o pai da criança, e aí ele vai pagar. A mãe entra só com cumprimento de sentença, mas pode ser que tenha um título executivo extrajudicial e que mostre. Exemplo aqui, a certidão de nascimento. A certidão de nascimento com o pai. O nome do pai é fulano de tal. Pronto, tá aí. Tranquilo? Bacana? Beleza? E aí nós chegamos aqui. Questão da quantia certa. Questão da quantia certa. Olha só, quando nós falamos de execução para pagamento de quantia certa, nós temos que ter noção se é em relação ao devedor, insolvente ou solvente. Só que eu não vou entrar nessa discussão, porque eu vou ser bem prático. Ó, isso aqui não vai cair na tua prova. Por que, professor, não vai cair na minha prova? Porque o CPC de 2015 não regulamentou a matéria. Ele disse que isso ficaria a cargo de uma lei especial. Enquanto esta lei não for promulgada, não for ditada, não for criada, a quantia certa, a execução de quantia certa contra o devedor insolvente continua regulamentada pelo CPC de 73, artigo 748 em diante. Não vai cair isso para você. Ele vai te cobrar o CPC de 2015. E é isso daqui que ele vai pegar. Ó. Execução de quantia certa contra devedor solvente. É isso daqui que ele vai te pegar. E aqui tem muito detalhe. São mais de 100 artigos. Só que eu vou, obviamente, separar aquilo que é mais importante para você. E vou te explicando, claro. Então, olha só. Vem comigo. Espécies de execução. Entrega de coisa certa, prazo de 15 dias. Caso contrário, multa. Incerta, prazo de 15 dias. Caso contrário, multa. Escolha do devedor, ele entrega logo, dizendo aqui, ó, tá aqui. Escolha do credor, indica na petição inicial. Obrigação de fazer e de não fazer, tem prazo? Tem, mas é determinado pelo juiz, não está no CPC. Vem aqui, execução contra a fazenda pública, 30 dias para pagar? Não, 30 dias para oferecer, para opor embargos de execução. Alimentos, 3 dias para pagar. Execução de quantia certa contra o devedor insolvente, esquece isso da tua vida. Para a prova do exame de ordem. Contra o devedor solvente, é o que nós vamos falar agora. Vem comigo. Deixa eu apagar esse lado. Nós temos muita coisa. São quase 100 artigos. Não chegam a ser 100 artigos, não. Mas são quase 100 artigos. Eu disse que era mais, mas não é quase 100 artigos. Então, olha só. Execução para... vamos assim, né? Para pagamento de quantia certa, contra devedor solvente. Pronto. Execução, esse pincel azul aqui eu vou aposentar. Execução, caiu aqui, não tem problema não. Execução para pagamento de quantia certa contra devedor solvente. Não é nem para ter caído, mas enfim. Vamos lá. Como é que vai se dar isso daqui a partir do artigo 824? Artigo 824 e diante. Isso daqui vai ser através da expropriação. Expropriação de bens. Eu vou pegar o bem do devedor e vou ou entregá-lo ao credor ou então transformar isso em dinheiro. Quais são as formas de expropriação que nós temos aqui? Olha só. Nós vamos ter a alienação, a adjudicação e nós vamos ter aqui a questão de você aproveitar o fruto, digamos assim, né? Proveito de frutos ou rendimentos, ou rendimentos. Como assim, professor? Proveito de frutos ou rendimentos? Vamos imaginar que o seu devedor, ele é cotista do banco que paga dividendos mensais.
aqueles dividendos, que são os rendimentos, vão para a conta do credor. Pronto, acabou. Ele vai ficar... Na verdade, quem vai se aproveitar dos rendimentos vai ser o credor. É só isso. A alienação, a questão da venda, seja por leilão, o que for. E a adjudicação, eu tiro do credor, eu tiro do devedor, entrego para o credor, tá certo? Tanto na alienação quanto na adjudicação, elas são precedidas de quê? De avaliação. A avaliação, e quem é que faz a avaliação? O oficial de justiça avaliador. Oficial de justiça avaliador, porque se for para leilão, como é que eu vou saber o que é que eu vou pedir no leilão? Tem um patamar mínimo, o que é que diz isso? O avaliador. Alienação e adjudicação. Ah, mas se aquele bem for superior, obviamente que nós teremos aí uma compensação, né? Também não vai ter o enriquecimento ilícito do credor nesse caso. Lembrando que a execução ela será provida pelo princípio da execução menos gravosa ao executado. Alienação, adjudicação e o proveito de frutos ou rendimentos. Isso é expropriação. Sai de um e vai para outro. Sai de um e vai para outro. Avaliação feita pelo oficial de justiça avaliador. Acabou. Acabou. Agora, professor, o que é que eu preciso tá craque aqui? O que é que eu preciso tá craque aqui? Duas coisinhas para você ir para a prova realmente preparado. Duas coisinhas. Primeira, detalhe, eu estou falando tudo de execução para pagamento de quantia certa contra o devedor solvente, que se realizará através de expropriação, alienação, adjudicação, proveito de frutos ou rendimentos. Vem comigo, quais são as duas coisas que você precisa saber para estar craque na primeira fase do exame de ordem? Honorários advocatícios. Você precisa conhecer o artigo 827 do CPC. Precisa, não tem outra. Você precisa estar craque no artigo 827. Por quê? O juiz vai determinar que os honorários advocatícios serão a regra 10% sobre o valor da causa ou proveito econômico, 10%. Aqui é diferente dos honorários de sucumbência lá do artigo 85 da fase de procedimento comum, da fase de cognição, que é de 10 a 20. Aqui não, aqui é um valor fixo, 10%, acabou. Só que nós temos duas determinações. Olha só, isso daqui pode ser reduzido à metade. Pode ser reduzido a metade. Metade de 10%, 5%. Então, se na sua prova vier 5%, você já sabe é porque foi reduzida a metade. Em qual situação é reduzida a metade? Quando nós temos o pagamento da quantia, no prazo de 3 dias. Professor, mas aqui não são 15 dias? Não. Aqui, diferentemente do procedimento de cumprimento de sentença, o prazo para pagamento de quantia certa é de 3 dias. O que é que a sua prova coloca? 15 dias. 15 dias é no cumprimento de sentença. Processo de execução, o prazo é de 3 dias. Professor, onde é que está isso? Artigo 829. Processo de execução para pagamento de quantia certa contra o devedor solvente, artigo 829. Não pagou? Vamos para a expropriação de bens. Pagou no prazo de 3 dias. Processo de execução morreu, a satisfação do crédito. Sendo assim, honorário reduzido à metade. Beleza. Só que isso daqui pode ser majorado para 20%. Pode ser majorado para 20%. Majorado para 20%. Quando? Quando o executado, quando o devedor tiver oposto embargos à execução. Então, quando, mesmo sem embargos à execução, a execução, o processo de execução tiver sido um trâmite dificultoso, que dependeu da análise, da diligência do advogado. Então, embargos à execução. Então, olha só, regra, 10%. Regra, 10%. Pode ser reduzida à metade se houve o pagamento voluntário no prazo de 3 dias. Está lá no artigo 829.
pode ser majorado, pode ir ao dobro, até 20%, se for brigar. Se o executado quiser brigar. Ou então, mesmo não querendo brigar, se o processo em si tiver sido dificultoso, a depender mesmo da qualidade do seu advogado. Pronto. Isso aqui você tem que tacar, que não tem outra. Não tem outra. Cuidado com o artigo 827. Professor, qual é o segundo assunto que eu preciso saber para ir para a prova tranquila sobre execução para pagamento de quantia certa contra devedor solvente? Está aqui, ó. Penhora. 3 coisinhas sobre a penhora. 3 coisinhas sobre a penhora. Primeiro, os bens impenhoráveis. Os bens impenhoráveis. A questão aqui da ordem de preferência. Ordem de preferência. E a questão da substituição da penhora. Substituição da penhora. Vem comigo, vem comigo. Então não tá não. Penhora. Beleza, a penhora significa que vai ter uma constrição em relação ao bem, de forma que o titular não vai poder utilizar daquele bem, que será utilizado para a satisfação do crédito. Perfeito. Só que existem os bens impenhoráveis. Leitura obrigatória do artigo 833. Leitura obrigatória do artigo 833. Quais são os bens impenhoráveis? Livros, o vestuário, os bens que ele precisa para trabalhar, né? Os livros que são necessários ou então são úteis para o desempenho profissional. E aí eu chamo a atenção para o inciso 10, que fala do valor que está lá na caderneta de poupança. Poupança. Olha só é impenhorável o valor que está na poupança até 40 salários mínimos. O que passar de 40 salários mínimos é penhorável. Atenção ao inciso 10 do artigo 833. Poupança é impenhorável, mas até 40 salários mínimos. Passou disso, pode penhorar. Tranquilo? Ordem de preferência. Existe uma ordem de preferência. Olha só. Se a execução é utilizada para a efetividade da própria execução, para a satisfação do crédito, em regra, nós queremos o quê? Dinheiro. Ou valores como tal. Depois nós temos títulos da dívida pública, etc. Bens imóveis, bens móveis, enfim. Existe uma ordem de preferência lá no artigo 835. E você deve lembrar que o primeiro é dinheiro. Se não puder ser dinheiro, aí você lembra, princípio da execução menos gravosa. Então, o executado vai dizer, ele tem que indicar qual é o bem que vai ser utilizado. Tranquilo? E por último, nós temos aqui a possibilidade de substituição da penhora, lá no artigo 848. Exemplo, substituição da penhora. Quando não tiver sido observada a ordem de preferência. Ou então, quando o executado indicar outro bem, afirmando que é uma forma menos gravosa para ele, mas que possa satisfazer o crédito. Então, penhora. Quais são os bens impenhoráveis do artigo 833? Atenção para a caderneta de poupança até 40 salários mínimos. Passou disso, pode ser penhorada. Ordem de preferência deve ser respeitada, porque caso não for respeitado, pode ocorrer até a substituição. Então, 3 artigos essenciais na sua prova. Que a penhora, ela vai ser um dos meios para que haja a expropriação de bens, para que a execução por quantia certa contra devedor solvente seja satisfeita. Tranquilo? Bacana? Meu amigo, eu sei que tem muito detalhe, mas são esses detalhes que a FGV quer saber de você. Porque são os detalhes, são as peculiaridades que fazem a diferença. Com o quê? Com a defesa do executado, a execução como um todo. E eu quero começar falando da impugnação. Eu sei que eu acabei de falar processo autônomo de execução, mas vamos falar da execução como um todo, porque a impugnação é o meio de defesa cabível quando nós estamos falando do cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença.
Cuidado com isso daqui. A defesa do executado no cumprimento de sentença se chama impugnação. Só o conhecimento destes termos técnicos faz com que você já elimine algumas questões, alguns itens errados na sua prova. Pode ter certeza, ok? Então, impugnação, cumprimento de sentença, título executivo judicial. Duas coisinhas que você precisa saber. Qual é o prazo? E aí o prazo está no artigo 525. Muito importante você conhecer isso. Por quê? Porque quando a gente falou do cumprimento de sentença, o executado ele será citado para pagar voluntariamente no prazo de 15 dias. Professor, então é o mesmo prazo para oferecer a impugnação? Não. O 525 diz que o prazo é de 15 dias após a finalização do prazo para pagamento voluntário, do prazo para pagamento voluntário. Então, olha que interessante, O executado no cumprimento de sentença tem 15 dias para cumprir a obrigação. Lá no 523, a questão da quantia, de pagamento da quantia. Não pagou em 15 dias? Beleza. Ele vai ter mais 15 dias para apresentar a impugnação. 15 dias para pagar voluntariamente, finalizou esses 15 dias úteis, mais 15 dias úteis para apresentar a impugnação. Ele precisa ser citado novamente? Não. Então, esse prazo de 15 dias após o termo do prazo para pagamento voluntário, independe, muita atenção nisso, independe de nova citação ou intimação. De nova citação ou intimação. O problema é dele. Você tinha, na verdade, era que pagar voluntariamente, não fez, então o prazo aqui, ó, é mais 15 dias para oferecer a impugnação e você não vai ser citado ou impugnado, ou citado ou intimado novamente para isso. Então, cuidado para não cair em pegadinha. Na prática, são 30 dias úteis, né? Então, artigo 525 é muito importante. E o que é que o executado pode alegar de matéria na sua defesa, na sua impugnação? A impugnação é como se fosse a contestação. O que é que ele vai alegar aqui? Artigo 525, parágrafo 1º. Artigo 525, parágrafo 1º. Olha só, que houve falta de citação. A citação ou ela não ocorreu, falta de citação não ocorreu, ou então que a citação ela é nula, nulidade da citação. Muito cuidado com isso. Ou não ocorreu, ou ela é nula. Lá no processo de conhecimento, tá certo? Na fase de conhecimento, melhor dizendo. Ilegitimidade ativa. Olha, o meu exequente não é o verdadeiro exequente. Ou ilegitimidade passiva, eu não sou o verdadeiro executado. Inexequibilidade. Inexequibilidade. Do quê? Do título. Do título. O título, ele não é exequível. Lembre-se que tem que ser exequível. Eu tenho que executar. Se ele não é título executivo, então pronto. Ou inexigibilidade da obrigação. Inexigibilidade da obrigação. Cuidado com isso. A obrigação é inexigível. Por quê? Ah, porque ele tinha um prazo e o prazo ainda não se venceu. Peraí, como é que você já está dando cumprimento de sentença se ainda tem o que a gente discutir? Então, olha só, falta de citação, nulidade da citação, ilegitimidade, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, vem comigo. A penhora é incorreta, ou então nós tivemos uma avaliação errônea, ou então nós temos um excesso de execução, vamos já falar disso, excesso de execução, ou então cumulação indevida de execuções. Lembre-se, cumulação de execuções, está lá no artigo 780, mesmo executado, mesmo juízo competente, mesmo procedimento. Cumulação indevida é matéria a ser impugnada. Incompetência relativa ou absoluta do juízo, ou então ele vai apresentar causa modificativa ou extintiva, dizer que já pagou por fora. Por que ele está dando cumprimento de sentença aqui se eu já paguei voluntariamente antes mesmo de ser citado? Eu fui lá e de boa fé já paguei, pronto. Tá certo? Então, causa extintiva. Muita atenção a isso. Ou então eu paguei uma parte, ficou faltando só outra. Então, impugnação não tem segredo. Se você lembrar que impugnação é para cumprimento de sentença, que é em relação a título executivo judicial, você já mata muita questão. O prazo, cuidado, é 15 dias quando ele for citado? Não. É 15 dias após o fim do prazo para pagamento.
voluntário, lá do artigo 1523. E a matéria que pode ser impugnada, pronto. Beleza, que pode ser apresentada. Está aqui, é bem simples. O que nos interessa agora, a partir do artigo 914, são os embargos à execução. Porque se impugnação é para cumprimento de sentença, os embargos à execução são para processo de execução. E aqui eu estou falando de título executivo extrajudicial, que você, a essa altura do campeonato, já sabe que está lá no artigo 784. Então, embargos à execução é a defesa do executado no processo autônomo de execução. Mesma coisa. É como se fosse a contestação no processo de execução. Qual é o prazo? O prazo está lá no CPC, o prazo nos artigos 914 e 915. O prazo é de 15 dias. 15 dias, independentemente de caução ou penhora. Olha, os embargos, para você ofertar embargos, não precisa pagar para isso, não precisa oferecer caução, garantia, penhora, nada disso. Tá certo? É como se fosse a contestação. Então você vai se defender. Se fosse lhe cobrado algo para se defender, isso seria uma violação ao princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Então, ó, independe de caução, 15 dias. 15 dias, bacana. Aí vem aqui. Qual é a matéria a ser questionada? Qual é a matéria a ser impugnada? Qual é a matéria a ser embargada, que ele pode apresentar como defesa? Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Ainda não houve o vencimento da obrigação. Penhora incorreta, avaliação errônea, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa do juízo, retenção de benfeitorias, mas atenção, retenção de benfeitorias necessárias, aquelas que deviam ser realizadas, necessárias ou úteis, quando se tratar de execução para entrega de coisa certa. No caso de execução para entrega de coisa certa, para entrega de coisa certa. Muito cuidado com isso. E aí vem o CPC dizendo que ele pode alegar outras matérias de defesa como se fossem processo de conhecimento. Vem comigo, primeira coisa que eu quero que você saiba. Olha só. Matéria a ser alegada na impugnação. Como eu estou falando de cumprimento de sentença, que é uma nova fase do procedimento comum, nós tivemos a fase cognitiva e a fase de cumprimento de sentença. Essa matéria a ser impugnada no artigo 525, parágrafo 1º, é rol taxativo. Embargo à execução. Matéria de defesa a ser apresentada, rol exemplificativo, porque vem dizendo que eu posso apresentar outras matérias de defesa que eu pudesse apresentar no processo de conhecimento. Quero chamar a atenção para duas pegadinhas aqui, ó. Excesso de execução. Excesso de execução. E aqui, ó, retenção de benfeitorias necessárias ou úteis. As voluntárias, não. Necessárias ou úteis. Só no caso de execução para entrega de coisa certa. Aí ele pode reter. Ele pode reter. Certo? E, obviamente, aí apresenta a questão, eu quero receber o valor similar ao que eu gastei, o que foi. Pronto, sem nenhum problema. Então, olha só. A matéria a ser apresentada como de defesa nos embargos da execução é rol exemplificativo. Chama a atenção para o excesso de execução e para a retenção de benfeitorias necessárias ou úteis no caso de execução para entrega de coisa certa. Perfeito? Bacana? Vem comigo. Excesso de execução. O que é excesso de execução? O que é excesso de execução? E aí você vai ter lá no artigo 917, vou até anotar aqui para você. Artigo 917, deixa eu substituir essa canetinha vermelha. Artigo 917, o que é que pode ser colocado como excesso de execução? Quando a gente pensa em excesso de execução, significa que o exequente está cobrando mais do que devia. Está executando mais do que devia. Está correto? Está. Está aqui, ó. A quantia é superior, ele está executando quantia superior que é devido. Ou então, excesso de execução também pode ser coisa diversa.
Ele está cobrando coisa diversa do que estava lá no título executivo extrajudicial. Ele está pedindo uma coisa, mas o certo era entregar outra. Ou então, a execução está sendo processada de um modo diferente do que consta lá no título executivo. Então, olha só, excesso de execução não é só cobrar mais do que deveria. Excesso de execução também é cobrar coisa diferente. Ou então, processamento distinto. Cuidado. O que mais ele pode alegar como excesso de execução? Falta de contraprestação do exequente. Como é que o exequente... Vou explicar o que é a contraprestação do exequente. Como é que o exequente está me executando se, para eu entregar o que ele devo, ele primeiro deve cumprir um requisito, ele primeiro deve cumprir a obrigação dele? Olha, é o seguinte, eu vou te entregar tal coisa se você me pagar primeiro. Vamos combinar aqui? Você primeiro me paga R$10.000 para eu te entregar os móveis planejados na sua casa até o dia 30 de setembro. Bacana. Chegou o dia 30 de setembro, nem o cliente pagou os R$10.000 e nem o rapaz da loja de móveis planejados entregou os R$10.000. Ou entregou os móveis planejados. E aí eu tenho um contrato que foi assinado pelos dois e por mais duas testemunhas. Serve como título executivo extrajudicial? Serve. Aí o bonitão do cliente chega lá, o processo de execução. Opa, vamos aqui, ó, me entregue os móveis. Aí ele chega, tudo bem. Não vou entregar os móveis, não vou cumprir voluntariamente nada disso. Excesso de execução. Como é que você quer que eu lhe entregue os móveis se você não me pagou o combinado até o dia 30 de setembro? Juiz, para eu entregar os móveis, ele precisa me pagar cada contraprestação dele. Muito bonito, né? Está aqui um exemplo. Deu para entender? Matéria de defesa. Vamos lá. Ou então, quando o exequente não conseguir provar, olha só, o executado chega e diz, ó, excelência, o exequente, que é o autor da execução, não conseguiu provar que a condição se realizou. Aí você lembra lá do Código Civil. O que é condição? O que é condição? Condição é evento futuro e incerto. Como é que se chama evento futuro e incerto? Termo, mas não vamos entrar nessa não. Condição é evento futuro e incerto. Se é incerto, eu tenho que provar, o autor da execução, o exequente tem que provar que aquela condição, que aquele evento se realizou, se concretizou. Se ele não consegue provar isso, o réu chega, o executado chega e diz, ó juiz, excesso de execução. Pode ser colocado? Deve ser colocado. Deve ser colocado. Esse artigo 917 é maravilhoso. Sem nenhum problema. Que coisa boa. Tranquilo isso daqui? Show de bola? Beleza? Pensa aqui comigo o seguinte. Ele pode apresentar embargos de execução. Pode. Vamos imaginar que ele apresentou embargos à execução. Estes embargos à execução, isso é recurso? Não, isso não é recurso. Cuidado, não vá confundir com embargos de declaração, embargos de terceiro, não. Cuidado. Embargos de divergência, não. Embargos à execução aqui é o modo de defesa do executado na execução. E aí, o artigo 919 deixa bem claro. Efeito suspensivo. Os embargos à execução, que não é recurso, pode ter efeito suspensivo. Aí você pensa, professor, se não é recurso, não tem nem por que o senhor está perguntando isso. Mas, enfim, olha que o artigo 919 diz, olha, os embargos à execução, eles não possuem regra, não possuem efeito suspensivo, não possui efeito suspensivo. Não possui efeito suspensivo, beleza. Só que um detalhe, mas o juiz pode conceder efeito suspensivo, se demonstrados os requisitos da tutela de urgência.
da tutela de urgência. Olha só, olha que interessante. Eu tenho aqui uma certa situação. O juiz pode conceder efeito suspensivo se demonstrar os requisitos da tutela de urgência. O embargante de juiz concede efeito suspensivo a essa execução, suspende essa execução. Não vou suspender, a regra é não suspender a execução. Não, mas suspenda, porque é o seguinte. Eu tenho aqui os requisitos da tutela de urgência. Quais são? Probabilidade do direito e o perigo da demora na decisão. Então, se eu não suspender essa execução, vai me causar um dano sobre a maneira que eu não vou ter condições de pagar, de satisfazer o crédito, é coisa nenhuma. Eu estou dependendo aqui de uma negociação, um empréstimo, não sei o quê, vai comprar minha empresa, etc, etc e tal. Suspende a execução, quando tiver o dinheiro, eu venho aqui, pronto, beleza. Vamos continuar discutindo aqui no processo. Pronto. Então, cuidado, regra, embargo e execução, que não é recurso, não tem efeito suspensivo, mas pode ter se o embargante, que é o executado, demonstrar os requisitos, a presença dos requisitos da tutela de urgência. Artigo 919 mostrando isso. Outro detalhe. Embargos à execução. Se o executado quiser, ele pode pagar? Pode. Ele faz o seguinte, juiz, eu quero pagar. Não paguei voluntariamente no prazo de 15 dias, porque eu não tenho todo o dinheiro. Ele vai pedir, deixa eu apagar isso daqui, ele vai pedir um parcelamento. Deixa eu apagar isso daqui, para não ter problema. Ele vai pedir um parcelamento. Parcelamento do crédito. Parcelamento do crédito. Cuidado que eu vou falar. Pode. Professor, onde é que está isso? Está lá no artigo 916. Não paguei voluntariamente porque eu não tenho todo o dinheiro, mas eu posso pagar parcelado. Ele vai dizer isso aonde? Lá nos embargos de execução. Agora o detalhe. Ele primeiro paga os 30%, ele deve depositar 30% do valor da obrigação e o restante pode ser dividido, pode ser parcelado em até 6 vezes. Olha que interessante, eu não tenho como pagar voluntariamente toda a obrigação. Não paguei. 15 dias não paguei. E aí eu tenho um novo prazo de 15 dias, independentemente no processo de execução. Perdão. Olha só, o prazo de 15 dias, que interessante. Eu recebi a citação em relação à execução. Não tenho como pagar toda a obrigação. Eu, na minha defesa, nos embargos à execução, estava confundido aqui com o prazo da impugnação, perdão. Eu, no prazo de 15 dias, a partir da citação, pronto. A partir da citação, eu tenho que apresentar a defesa, que nem na contestação. 15 dias. Eu digo, juiz, eu não vou pagar voluntariamente, mas eu quero pagar de forma parcelada. Para tanto, eu estou depositando em juízo 30%. E eu quero parcelar os outros em até 6 vezes. Pode, mas precisa depositar em juízo 30% do valor. Não tem problema. Cuidado com essa porcentagem, 30%. Tá, professor, e aí? Uma vez recebidos os embargos à execução, qual é o procedimento? O procedimento é o seguinte, recebeu os embargos de execução, precisa da réplica para o executado. O executado vai se manifestar sobre os embargos de execução. Recebeu os embargos de execução? Beleza, o que é que vai acontecer? O juiz julga, analisa e julga, pronto. É para ser algo mais célere, é para ser algo mais rápido. Cuidado que muitas vezes pode o executado apresentar embargos de execução, pedir efeito suspensivo só com efeito meramente protelatório, para estender o prolongamento do trâmite processual. Não pode. Isso é considerado, inclusive, ato atentatório à dignidade da justiça. Muita atenção, são poucos artigos, artigo 914 até 920. Vamos lembrar aqui? Vem comigo, para a gente fechar essa aula, matar esse assunto para você gabaritar na prova. Vem comigo. Defesas do executado. Cumprimento de sentença, como é uma nova fase, impugnação. Se é uma nova fase, eu não preciso de nova citação ou intimação. Basta eu ter os 15 dias para pagamento voluntário, não paguei voluntariamente, 15 dias para começar o prazo da impugnação. A matéria a ser apresentada é um rol taxativo que existe lá no artigo 525, parágrafo 1º. Pronto.
Já quando eu falo no processo autônomo de execução, me segue aqui. No processo autônomo de execução, são os embargos de execução, prazo de 15 dias. Prazo de 15 dias. Matéria que eu posso apresentar. O rol exemplificativo. Principalmente duas coisinhas. Quando se tratar de execução para entrega de coisa certa, e eu tiver feito benfeitorias necessárias ou úteis, eu posso reter essas benfeitorias até que salde isso aqui, eu acho uma compensação. Segunda matéria que eu chamo a atenção, excesso de execução, lá no artigo 917. O que é excesso de execução? Quantia superior, coisa diversa, modo diferente, falta de contraprestação do exequente ou condição não foi provada, não houve a realização da condição. Beleza. Pode ter efeito suspensivo? Pode. A regra é que não tem, mas desde que o embargante demonstre os requisitos da tutela de urgência. Cuidado para que não seja utilizado de modo meramente protelatório. Só que em vez de pagar tudo, o executado ele pode pedir um parcelamento, porque ele está em uma situação financeira complicada. Ele chega para o juiz e deposita 30% do valor do que está sendo pedido na obrigação. Pode, mas o restante pode ser parcelado até 6 vezes. É no mínimo 30%. Recebidos os embargos de execução, réplica para o exequente se manifestar no prazo de 15 dias e depois julgamento da execução. É para ser algo mais rápido, mais célere, porque você já tem um título executivo extrajudicial. Repito, nada impede que o exequente ingresse com o processo de conhecimento para obter um título executivo judicial. Nada impede. Bacana? Show de bola? Então, nós vamos encerrando essa matéria sobre execução com a defesa do executado e desejo a você força, foco, fé. Não desista, vai dar certo. Essas 7 questões de processo civil que estão vindo por aí, tenho certeza que muita coisa a gente falou aqui. Muita atenção aos 2 assuntos mais cobrados, recursos e execução. São os 2 assuntos mais cobrados. E eu quero que você gabarite tudo. Bacana? Meu amigo, minha amiga, um grande abraço, sucesso, desejo que você tenha a carteirinha vermelha do AB e possa praticar a advocacia, claro. Um grande abraço, até a próxima.